Olá, então, a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso UCAcast, né? Hoje com um tema de fundamental importância na vida de todos e na sociedade em geral. Não é isso, Matheus? É isso mesmo. Então, estamos aqui, professor Matheus, do curso de Psicologia, e com duas convidadas especiais hoje, Cleide e Viviane. Cleide, enfermeira, Viviane, psicóloga, em Hospital Espírita de Marília, um hospital de renome e muita experiência na área psiquiátrica. Não é isso? Bem-vindas, Cleide e Viviane. Olá, bom dia, Pode. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal assiste a hora que quiser. Então, é verdade, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite, é muito importante a gente falar sobre saúde mental e a gente fica muito grato. É um prazer para nós. Olá para todos, né? Eu acho que é um assunto importante, pertinente no momento. Eu acredito que vai ser muito legal esse bate-papo para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência em relação ao hospital, em relação ao nosso trabalho, né? É isso. Que a gente faz. Nós vamos falar isso toda hora aqui, mas é um assunto, como todos aqui falaram, de relevância e por isso que ele está sendo colocado aqui hoje. Para que a gente evite, né? Vamos pensar assim, vamos pensar logo de cara. O ideal é que a gente tenha possibilidades de evitar chegar lá na Cleide e na Viviane, né? Que fazem um trabalho maravilhoso, muito importante, mas que a gente tenha aí um cuidado maior e uma atenção maior na saúde mental. É isso? Vamos começar então, Matheus, pedindo para elas falarem como é que é a rotina, como que é o trabalho de alguém que trabalha no hospital psiquiátrico, né? Porque eu acho que é uma curiosidade para todo mundo, né, Matheus? Sim, a gente estava até né, falando um pouco sobre a questão mesmo, que existe uma visão de fora, né, até preconceituosa sobre um hospital psiquiátrico, né? Sim. Então a gente queria compreender um pouquinho de como que funciona lá dentro, como que é o dia a dia do trabalho, né, a rotina de vocês mesmo com, né, não só a psicologia e a enfermagem, mas com toda a equipe, né, a equipe multi também. Por favor. Legal. Vai, Cleide. Vamos Anos de lá. experiência. Quantos anos, Cleide? Você quer falar ou não? Posso falar. Quantos anos de experiência? Quase 29 anos. Que legal. Que eu trabalho na área de saúde mental, então, né, tem um pouquinho de uns anos atrás, como que é agora, né? Mas a nossa experiência enquanto profissional da saúde mental, enfermeiro, a gente tem a proposta, sim, desde a escola do cuidar. Né? A gente entende que saúde mental é um tema difícil até de entender, de compreender, mas as experiências vai nos trazendo muitas informações, as equipes, né? Por quê? Porque hoje a saúde mental, nós trabalhamos realmente em equipe multidisciplinar. Sim. Eu sozinha, Cleide, enfermeira, eu não consigo fazer nada com o cliente que vem com uma demanda grande, né? Então, a nossa proposta é trabalhar em equipe multidisciplinar. Hoje a nossa realidade... Como que é? Que profissionais fazem parte dessa equipe multidisciplinar? Essa equipe multidisciplinar, ela contempla o médico, o psiquiatra, né? O enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, a psicologia, a terapia ocupacional, né? Assistente social. E aí entra a questão, porque esse nosso cliente pode também chegar com algumas questões clínicas. Aí tem um médico clínico que ele entra, né? Sim. Mas basicamente essa equipe multidisciplinar. Tá? E é esse trabalho que a gente faz em conjunto. Quando nós temos o nosso cliente lá, ele traz uma demanda, pode ser um paciente, um transtorno depressivo, um transtorno de humor, transtorno bipolar, uma depressão, uma dependência química, né? Uma ansiedade. Que hoje tem muito também, que né? hoje tem muito, né? Transtorno de personalidade. Então, hoje nós temos que fazer esse trabalho em equipe multidisciplinar. O médico, né? O enfermeiro, a psicologia, a terapia ocupacional, aonde todos juntos nós vamos fazer aquele trabalho para atender aquela necessidade do paciente. Para essa compreensão mesmo, Para né? essa de uma compreensão. maneira mais abrangente. Isso, né? mais abrangente. Ele não vem só... Então, nós temos que entender ele como um todo, né? Sim.
e aí priorizar ele naquela necessidade. E o nosso trabalho realmente é em equipe multidisciplinar mesmo, né? Atualmente, hoje, a gente faz esse trabalho, né? Mas a gente já vem há anos fazendo isso daí. Hoje está muito mais forte. O que é? Fortalecer. O nosso trabalho hoje está fortalecido hoje com a rede. Hoje, por exemplo, o nosso cliente, ele tem que estar o menos tempo possível institucionalizado dentro do hospital. Por Isso isso é legal. por isso que nós temos a equipe fortalecida, que é a multidisciplinar, para que a gente compreenda, atenda melhor a necessidade dele, para que ele recupere e traga ele de volta para a sociedade, para a família, para o trabalho, né? Obrigatoriamente, ele passa por todos esses profissionais? Sim. Então ele vai Porque passar um por um. quando ele por um. chega, né, para o atendimento, a equipe ela formula o projeto terapêutico singular. Então a gente trata a singularidade dessa pessoa, né? Então todos os profissionais vão participar, Olha, até legal. para que a gente consiga montar um projeto terapêutico para esse indivíduo, porque cada um chega com a sua demanda, né? E aí a gente vai ter as metas a serem alcançadas dentro desse atendimento. De cada linha. De cada linha, de cada profissional, de cada paciente. E as reavaliações para uma previsão de alta. Então, ele já entra com essa previsão de alta, porque hoje, né, a hospitalização ela tem que ser, no máximo, até 30 dias, né, ou antes, né? Então, então, a gente tem que programar isso. Lógico, quando a gente trabalha com subjetividade, com individualidade, tudo depende, né? Mas a gente consegue alcançar, né? Às vezes até em menos tempo. Tanto para particular quanto para público, ou tem diferença? Bom, para todos os pacientes, Para todos os pacientes. Como a gente atende no SUS, né? Então, isso é feito nos atendimentos tanto das internações, né? Que a gente está falando dentro do hospital, e os serviços que hoje fazem parte da RAPS, né? Que é a rede de atenção psicossocial do município de Marília, que são vinculados à Secretaria da Saúde. Então, nós temos o Hospital Dia, né? Que o Hospital Dia ele é uma internação dia, onde o paciente fica das 8 às 17, e aí quando ele faz essa internação, existe esse acolhimento, e a equipe já desenha esse projeto terapêutico singular, né? E aí também já trabalha essa previsão de alta, né? Que ele vai ficar assistido. Quando ele está em rede, ele está assistido por todos. Então, quando ele sai do hospital dia, ele vem encaminhado de algum serviço. Quando ele sai do hospital dia, ele volta, ele é encaminhado novamente para esse serviço. Então, sempre ele vai estar assistido pela rede. Sempre na rede, né? Isso. Apoiado, né? E então, todos os usuários que passam o período, né, no hospital dia, todos os profissionais vão fazer atendimento, tanto individual quanto grupo, né? Tem as oficinas, tem hortoterapêutica, tem cozinha terapêutica, né? Tem as oficinas com a terapeuta ocupacional e os atendimentos de grupo familiar e também individual com a família, né? Focando na psicoeducação e nessa interação social, né? Para que ele consiga dar conta de suas demandas, né? De uma forma bem preventiva, né? Entender sentimentos, emoções, comportamentos, né? Tratamento medicamentoso e terapêutico, né? Esse é o trabalho do Hospital Dia. Mais alguma coisa no Hospital Dia? Eu quero aproveitar que você falou, e é um tema assim que você falou muito em familiar, você falou tanto no trabalho familiar, no atendimento, né? E no grupo também. Qual que é o nível de envolvimento ou de necessidade de envolvimento da família num tratamento como esse? Porque, às vezes, né, Matheus, o pessoal confunde, acho que é só aquela pessoa, tal, e vai individualmente, mas qual o contexto familiar está envolvido nesse tratamento para dar certo, para melhorar? Como é que funciona? Sim. Ele precisa Vocês têm de vivência, né, nesse porque assunto. o projeto terapêutico singular ele não é construído só pela equipe multi, ele é construído também junto com a família e com o usuário. Então, a família precisa estar presente nesses grupos, nessas reuniões, para saber a evolução também, para entender todo esse processo, para desconstruir, às vezes, um preconceito em relação a alguma psicopatologia. Então, ele tem que estar 100% envolvido. Né?
100%. Para funcionar, a família tem que Sim. tratar também. Isso. Né, a gente fortalecer a rede de apoio desse usuário. Isso é bem interessante a gente pontuar que precisa muito da família para que o tratamento ele seja efetivo e a gente consiga bom resultado. Por quê? Porque a nossa proposta hoje, né, que é a proposta de uma internação dia, onde o paciente ele fica durante todo o dia, né, das 8 da manhã e à tarde em tratamento com uma equipe multi. Fica passando por todos esses profissionais durante o dia. Isso, durante o isso, dia. legal. Isso, né? Quando ele chega pra gente, ele passou por uma rede, né? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Certo. Ele teve algum problema, né? E aí passou pela rede e veio com essa referência de internação para o Hospital Dia. Né? Não é uma pessoa que precisa de uma internação dentro do hospital, mas uma internação onde ele precisa de profissionais que dão o apoio para que depois ele volta para casa com a família ou com a sociedade, né? Sim. Então a gente precisa dessa família junto, por quê? Porque ele fica durante o dia com os profissionais, né? Hoje o Hospital Dia contempla o médico psiquiatra, a psicologia, o serviço social, a enfermagem e a terapia ocupacional. A gente tem muito fortalecida a questão das oficinas terapêuticas, um trabalho onde ele consiga desenvolver várias atividades para depois ele voltar no contexto social, onde ele se sinta assim, né? Importante, ele consegue desenvolver trabalhos, até ali dentro ele consegue fazer algumas atividades que ele possa até continuar lá fora, que seja um trabalho, né, reverter em alguma renda para ele. Né? Então, tudo isso a gente desenvolve lá dentro, né, Viviane, entre equipe multi. Então, ele fica esse período com a gente, passando por todos esses profissionais, né, o médico psiquiatra, a necessidade de uma medicação, né, a necessidade de um cuidado, a enfermagem, uma medicação assistida, a uma atenção, a uma necessidade dele de cuidado, a parte de terapia, onde faz as atividades que ele desenvolve durante todo o tempo que ele está em tratamento, os atendimentos de psicologia individual ou em grupos. Então a gente faz esse trabalho. Essa modalidade de internação tal dia. Isso. E existe outra modalidade da internação que fica direto. É isso? 30 dias também. 30 dias também. E aí dorme lá, fica direto lá, certo? Isso. Então são tipos diferentes dependendo do encaminhamento. Sim, mas a proposta de trabalho das equipes com o nosso cliente é na mesma modalidade. No mesmo tipo. Isso, só que no um mesmo fica lá tipo. direto e o outro volta para casa. Isso, a única diferença é essa. O Hospital Dia, ele volta para casa. E alguns, ainda que necessite de ficar, ele tem aquele tempo, mas a hora que ele restabelece, melhora dentro de um projeto terapêutico singular, né? E aí a gente programa a saída, ele volta para a rede, né? E aí, volta, tem muitos que bate e volta de novo para uma internação seguida? Como é que funciona isso? Quando ele sai, porque tem essa programação da alta, a gente já vem fazendo esse trabalho, essa programação da alta, traz a família, todas essas informações, e aí ele sai com esse encaminhamento, geralmente eles saem para o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção. Essa busca ativa é feita por eles, né? Para o paciente aderir, né? Fazer o tratamento, as triagens, enfim, né? Então ele fica assistido, né? Porque eles fazem essa busca ativa. Né? Como se desse ali uma energia, um respiro para que ele volte e trate depois fora do hospital, né? É mais ou menos isso. Né, a ideia. E aí a gente tem um outro serviço também, que é EMA-ESMA, que é a Equipe Multiprofissional em Atenção em Saúde Mental. Esse serviço é parecido com um ambulatório, né? Então, a equipe é psicólogo, psiquiatra e assistente social. Então, esse paciente, ele também vem encaminhado da rede e ele passa por consultas, né? Então, é agendado a consulta com essa equipe. E também são consultas individuais, grupo familiar e grupo com os usuários, né? Existe também nesse formato.
Não é diferente do hospital dia porque é pontual. Então, ele vai para aquela. Hoje eu tenho paciente. Hoje esse usuário vem às Não 8 fica lá horas o da dia todo. manhã. Ele faz o atendimento de 1 hora e aí ele volta para casa, né? Nesse serviço, ele pode ficar assistido até 6 meses. Ah, Então, ele fica um longo prazo aí Sim. sendo assistido por esses profissionais, né? E próximo, né, a alta depende da evolução dele, né? Depende de como a equipe vai avaliar. Também desenvolvido um projeto terapêutico singular com cada um, né? Para a gente verificar as metas, as intervenções, né? O melhor tratamento para esse indivíduo e programar essa alta, né? Sim. Como é um serviço que começou em janeiro, então agora que a gente vai começar a programar as altas, né? Com Sim. Mas, assim, teve uma adesão muito boa, legal. né? É um serviço do SUS, né? Aham. Que a gente não tinha no município, né? E também ajuda essas demandas da USF, né? Legal. Desafoga, E né? isso- A rede. Sim. Isso tem a ver com a evolução também, assim, pode uma internação completa, depois pro dia, depois para esse, que eu não decorei o nome que você falou, uma sigla aí. Emaesma. A gente Emaesma. decorou porque a gente fala direto, mas é difícil, né? Então, ele pode ter esse tipo de evolução também, então sai de um, volta para ele, vem para um próximo, né? Também Isso. funciona assim? Funciona. Hoje, a proposta nova é deshospitalização Sim. e diminuir o tempo de internação desses pacientes para que eles convivem na sociedade, né? Sim. E para isso a gente tem que fazer esse suporte. Né? Então, hoje as nossas propostas são, nós temos alguns leitos, uma quantidade menor de leitos psiquiátricos dentro do Hospital Geral, né? Que também é um tempo de internação de 30 dias, pode ser menor, ou chegar até 30 dias, Sim. né? E tem o Hospital Dia, que é essa proposta de internação dia e volta para casa, e o EMAESM, né? Que Sim. é uma equipe multidisciplinar que faz o atendimento com agendamento e volta. Então, essa é a nossa proposta atual do trabalho, Sim. né? Reduzir esse tempo de internação e fortalecer, trazer as equipes, atender o paciente e reduzir o tempo dele e voltar para atendimento e voltar para o território, né? Voltar para a unidade de referência dele, o posto de saúde, né? Retornar para o centro de atenção psicossocial, que é o CAPS de referência dele, né? Sim. E voltar com a família e a comunidade. É. Essa é a nossa proposta. Sim. Lógico que a gente, né? O paciente psiquiátrico, ele vem recheado de muitas coisas, Sim. né? Tanto quanto ao tipo de transtorno, né? Algum problema social, a família, muitas vezes a família não compreende exatamente a patologia dele, né? E tem um certo distanciamento da família né? E paciente, e até resgatar esse vínculo, né? Pode ser que a gente leve um pouquinho de mais tempo. Sim. Não, né? é até interessante, né? Vocês estarem colocando essas modalidades lá no EM, Legal. porque aquela questão que a gente estava falando sobre o preconceito, né? Que muita Sim. gente pode olhar um hospital psiquiátrico como remédios, né? Sim. Medicamentos, camisa de força, marca, Isso. trancar, enfim. Era um né? antigo manicômio, né? Aquela visão, antigo visão manicomial É. mesmo, né? Tem E aí pessoa- se tem essa luta antimanicomial que a gente Isso. sabe, Isso aí. né? E que isso como é importante a gente estar trazendo a visão de quem trabalha lá dentro, de vocês e dos outros profissionais, para que isso fique mais claro, Exatamente. né? Que um hospital psiquiátrico não é um manicômio, Não é um né? Bem manicômio, diferente. todo mundo. A nossa proposta hoje, nós temos os pacientes, eles saem, né? Vão em mercado, né? Sim. É que nós tivemos esse período de pandemia, né? Então isso dificultou um pouquinho até para eles. Sim. Mas eles saem, eles fazem passeios externos, Claro. né? Eles vão para o mercado, para uma feira, né? Nós tivemos a Semana da Luta aí, antimanicomial, os pacientes, os usuários e as equipes participaram junto, né? Sim. Então, tem que tirar, talvez, esse preconceito. Muitas vezes, a gente até escuta algumas pessoas perguntarem, olha, lá dentro eles ficam amarrados, né? A gente não fala esse termo lá, né? Sim, claro. Eles ficam amarrados, ficam trancados.
Não, não é, a gente não tem esse trabalho. Lógico que se existir um usuário, um paciente que esteja em risco, que tiver uma necessidade, talvez, de uma proteção, a gente fala de protegê-lo, Isso. protegê-lo dele Num mesmo, surto, numa crise, num né? surto, numa Aham. crise, Sim, isso. claro. Então, a gente tem alguns meios de protegê-lo, né? Isso. Proteger ele e proteger pessoas próximas Claro. dele, né? Mas nós não. Não virar algo maior, né? Isso, Tem um senão problema. pode virar algo maior. Mas não é essa a proposta, Por né? isso que o conhecimento, né, e as pessoas terem interesse em saber é muito importante. Porque a gente sabe que existiu, sim, esse formato, Existiu, né? Existiu. Isso. Ele não é uma coisa que é inventada, Não, né? Então, não. assim, realmente existiu. Então, Sim. é isso que as pessoas têm E mentalizado. colocavam lá as pessoas e abandonavam, né? Isso, Assim, era uma ficam lá. outra... Então, a gente tem isso, né? Que ainda é cultural, né? Sim. E se a gente pensar, na nossa sociedade existe ainda uma segregação, Ainda Sim. tem. Tem. né? certeza. Então, Tem a bastante. gente às vezes tem casos de que a família não quer buscar, Aham. né? De que acha que lá pode deixar. Sim. Eu né? posso E é internar cultural, é social. o meu deixar paciente, lá deixar e não- ele morando Não lá, buscar mais. não buscar Olha, mais. Ainda Sim. tem. Mas sabe que Porque- esse preconceito, só para o Matheus falar aqui uma coisa, porque a gente ouve ainda em tons de brincadeira, talvez, né, Matheus? Mas a gente sabe que não é só brincadeira. Que mesmo para chegar no psicólogo clínico, Isso. já tem um preconceito, um estigma, né? Sim. Imagina num hospital psiquiátrico. Então, você olha só. Esse tom de brincadeira, né, acaba reforçando essa Reforçando, visão Isso. pejorativa É isso aí. mesmo do Sim. nosso trabalho ou do trabalho do hospital, né? O que E a faz gente com percebe. que a pessoa às vezes não busque Não ajuda, busque porque ela não ajuda. quer estar Isso aí. nessa Verdade, posição. isso. É. Né? Quando Ela eu não vou quer o atender, rótulo, né? Isso, não quer o atendendo rótulo. o EMA e ESMA, que são consultas, a pessoa chega Ó, agora eu já aprendi, viu? resistente. É uma esma. Já tá... A pessoa chega resistente, ela fala: não, eu vim, mas eu não sou louca, não. Toda hora Aí. ela se afirmando, mas eu não sou louca, não. Mas Sim. eu vim porque vim É. encaminhado, olha, mas eu... Porque existe isso, as pessoas não querem estar nessa posição. Exatamente. Rotulada, né? Então, por conta de preconceitos, de estigmas, Sim. do que o outro vai achar, julgar, Uhum. criticar, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa. Sim. Por isso que é muito importante falar sobre saúde mental, Sim. né? Trazer o conhecimento. Que é a falta do conhecimento, Que é a né, falta do que- conhecimento. Por isso que a gente faz muito atendimento familiar, porque a gente tenta desconstruir ao máximo o preconceito com o sofrimento psíquico daquele familiar, né? E que às vezes eles, é lógico, às vezes sem querer, né? Mas acaba potencializando o sofrimento, Claro. né? Porque não busca ajuda, busca outras alternativas, né? Mas não busca a ajuda da saúde mental, né? Para essa Especializada. prevenção Sim. e potencializa, Com certeza. né? Aí Tá ali chega- guardadinho, uma hora vai, É. né? Vai surgir. Vai surgir. Sim. Então tem sim esse preconceito com o psicólogo, né? Principalmente Sim. de que eu não sou louco, não Uhum. preciso de ajuda, eu dou É a primeira conta, coisa que a gente ouve, né? né? E aí eu sempre falo, quem é normal? Me fala Me uma mostra pessoa um. que é normal. Mostra um. Né? Mostra Tudo uma bem. pessoa. Então a gente e vai desconstruindo essa questão mesmo de que é natural cuidar da saúde. Porque Sim. a gente coloca a saúde como sinônimo de doença. É. Então eu só cuido a hora que eu tô doente. Sim. Ou só cuido quando eu tô muito grave. E não, você precisa cuidar da sua saúde. Esse é um ponto, Viviane, que a gente até abriu, né, Matheus, para os alunos aí. Sim. E tivemos duas perguntas da Ana Cláudia e da Bárbara, se eu não me engano, que Isso, vão do nessa linha, primeiro né? tema. Isso. Ana Cláudia e Bárbara, elas perguntaram o seguinte: o que eu tenho que fazer para cuidar da minha saúde mental, né? Isso. Quais Quais hábitos, quais atividades, atividades? O que eu faço para cuidar da saúde mental para não chegar nesse ponto que a Viviane falou? O que vocês podem dar de Sim. dicas para elas? E não que não vá chegar, às vezes pode Claro. chegar, porque ele pode evoluir para Sim. uma, né, Sim. para uma doença psíquica. Mas são hábitos saudáveis, né? É. Então, terapia, Nossa. né? Sim. Acredito que todo ser humano deveria fazer terapia, se tiver disposto a fazer. Sim. Porque não é todo mundo que está disposto Não. a enfrentar Se for engolido goela abaixo, não uma resolve, questão né? terapêutica. Sim. Então, fazer terapia, exercício físico, alimentação saudável, né? Evitar usos de álcool, principalmente de outras drogas, né? Sim. E ter relacionamento saudável, né? É. Então, perceber, a partir do momento que você consegue
se conhecer um pouquinho, que Sim. seja, Olha. você já começa a perceber que, opa, acho que eu não tô dando conta sozinho. Eu Aham. preciso de ajuda, Sim, né? verdade. E nesse ponto já buscar, porque às vezes na clínica mesmo o paciente já chega muito sintomático, Isso. né? E com muito sofrimento psíquico. E ele fala, há 10 anos atrás eu apresentei X coisa, mas nunca fui atrás. Aham. E lógico, tá guardado, vai evoluindo. Extrapola os limites É. mesmo ali, né? Até onde pode, né? Até onde consegue ali suportar, né? Determinadas situações, determinados E é relacionamentos. muito difícil você aceitar que você está em sofrimento psíquico. A gente Sim. entende isso. Principalmente quando desenvolve uma doença grave. Aham. Né? Às vezes a gente tem usuários que desenvolvem doenças graves, como a esquizofrenia, né? E é difícil aceitar. Tanto ele quanto a família. Né? Então traz uma coisa mais mística, mais espiritual. Sim. E aí vai deixando. Ah, sempre percebi que era diferente. Aham. Tinha comportamentos, mas acho que era o jeitinho dele. E aí isso vai passando 20 anos. É. E aí ele Passando. É. E aí ele vai para o hospital. Aí precisa- Vai para a complexidade 3. Poderia estar lá na atenção primária Entendi. para Sim. conseguir, né? Porque consegue ter uma vida, né, saudável, né, ter uma qualidade de vida, mas ele Aham. precisa de um tratamento adequado. E às vezes por conta de todo preconceitos e estigmas, isso vai evoluindo. Sim. Então Nesses relacionamentos que você falou, Viviane, eu acho que é importante a gente frisar todos os tipos de relacionamentos, né? Então, relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles familiares, Sim. sejam eles de amizade, sejam eles profissionais. Profissionais, Porque a sim. gente vê hoje também muitas pessoas tendo aí os tal dos burnout, né, da vida, que culminou talvez em muitas das coisas que ficaram ali presas Isso. e a atividade profissional só fez aquilo Isso. eclodir. né? Faz potencializar, né? O que a gente costuma ver em muitas empresas, né? São discussões que a gente tem às vezes aqui sobre Sim. isso mesmo, sobre como que o modo de pensar, né, das empresas ali e esse excesso de produtividade, essa exigência, essa pressão muito Questões grande, de metas, né? isso, Que tem e como que isso surge mesmo, né? Surge. Surge de alguma Sim. maneira e talvez acho que até deva chegar para vocês também, essas Chega. doenças Sim. relacionadas ao A gente tem trabalho. até uma né? palestra dentro do Tem uma hospital de palestra. síndrome de burnout, porque a gente que trabalha legal. bastante isso. Sim. E a gente recebe usuários que desenvolveram. Eu penso muito numa estrutura psíquica, né, Sim. desse indivíduo, né, para Aham. evoluir, às vezes, para uma síndrome de Sim. esgotamento profissional. Aham. Né? Por isso que precisa cuidar. Lá Sim. no comecinho eu senti, percebi, não tô dando conta, né? A gente Não tem é do mania... nada, né? Não Não é do nada, nunca é do Nada nada, acontece né? por acaso. E assim, eu, a partir do momento que eu consigo entender um pouco o que está acontecendo comigo, eu consigo, às vezes, já buscar, né, essa ajuda. E a gente vive muito no automático, imediatista, Sim. né? A ansiedade está aí para Sim. provar isso, né? Aham. E eu dou conta de tudo o tempo todo, eu sou Sim. forte, deixa comigo que eu faço. E uma Aham. hora a mente e o corpo respondem, Sim. né? Mas E- você falou de hábitos saudáveis, Viviane. Eu acho que a gente devia enfatizar isso daí, porque a gente vê ao nosso redor, né, cada vez menos hábitos saudáveis, principalmente na galera mais nova, né? Então você vê o consumo dos alimentos industrializados, e não sei o quê, Consumo durante da todo o bebida, dia, a do bebida, álcool, o né? álcool, Começando muito todos, mais na- cedo. todos os Alves. exageros, né? Nada. E que isso a gente fala, poxa, se tá assim, já potencializando essas questões, sem atividade física, com alimentos, bebidas e tudo mais que vão prejudicando, daqui a pouco isso vai pagar uma conta, né? Sim. E é isso Sim. que a gente acha que a nossa missão aqui hoje é, por meio de todas essas explanações, né? A gente fazer com que as pessoas se atentem a isso, olhem para isso, antes de necessitar Sim, de Sim. um caso mais, exatamente. como você falou, complexidade 3. É. Chegar na A gente fala que a complexidade 3. internação, né? É isso, não é, Cleiton? Crítica, mas é complexidade 3, eu ouvi isso. É verdade, atenção primária até chegar na, Olha lá. terciária, Terciária. né? Até chegar na Terciária. terciária. Aí, Então, que acho é o que último recurso, Acho que é a esse recado é internação. muito importante para eles, né? De alguém que está vivenciando isso, ver que esses Sim. hábitos podem realmente ajudá-los. Ajudar. né? É muito importante porque a gente fala do lazer.
quando Do você lazer. fala isso. Legal. Né, uma vez eu ouvi uma palestra, né, com vários profissionais da saúde, e as pessoas foram falando das atividades, do trabalho, tudo que ele desenvolve, sabe? Fiz isso, aquilo, muitas coisas. Aí o palestrante falou assim, e o lazer? Ninguém falou do Olha lazer. só. Verdade. Olha Sim. só. Ninguém falou do importante. lazer, que é importante. Então, as pessoas estão naquele automático, sabe? De produzir, de dar conta nessa correria, sabe? A extensão da jornada de trabalho ou jornada de trabalho, dupla jornada, né? Hoje eu Sim, falo pelos profissionais até Da da saúde, área né? da Da saúde. saúde a gente vê muito isso. Né? Da área da Sim. saúde. E nós temos muitos profissionais que às vezes ele não está bem. É. Como que nós podemos cuidar de uma pessoa, né? Se a gente também não está verdade. bem. Sim. Então, isso também. Né? Tem até trabalhos aí, levantamentos que falam, né? Hoje, na questão quase 3 anos aí de pandemia, profissionais da saúde na linha de frente, né? Do Sim. Covid, onde tivemos Muito exaustos, né? muito mais Mentalmente exausto, e fisicamente. mentalmente e fisicamente. Sim. Muitos Pesado. adoeceram, fora que adoeceram também muitas perdas dentro da própria Sim. família. Também. E os medos, né? E os Sim, próprios claro. medos de estar passando por ali e vivenciando, né? As perdas ali que ele no trabalho, no dia a dia. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, essa dupla jornada. E hoje a gente percebe, né? Que tem essa dupla jornada. Muitas vezes a pessoa não tem nem o descanso. É. Trabalha manhã, tarde e noite. Isso. Final de semana né? também, por vezes, né? E isso vai acumulando. E o né? lazer, eu acho que E é o muito importante só lazer falar lazer. é muito importante. Porque tem muita gente que confunde lazer ainda, Cleide, com fuga. E aí o lazer vira isso. só um consumo, por exemplo, de álcool. Sim, sim. Acho que aquilo é lazer. Isso é É. importante. Isso não é lazer. Não é lazer, né? É. Então, essa fuga que não pode acontecer. O lazer é outra coisa, né? É você ter a sua jornada de trabalhou, chegou na sua casa, vai relaxar, vai fazer uma atividade física, Sim. né? Sair, Sair, dar uma de uma volta, isso, dar uma passear, volta, sei lá, no parque, caminhada, Sim. ir visitar a família, a família, né? assim, é isso. Então, fazer É os uma- intervalos, né? Isso, é esse eu ouvi intervalo. uma vez falando de intervalo, acho que os intervalos na nossa vida são muito importantes, né? E esse intervalo também do pensamento, às vezes só voltado ao trabalho profissional, ou só voltado a um tipo de atividade. Todo tipo de atividade que fica ali fixado na sua mente vai ser prejudicial, né? Sim, Então sim. você precisa de intervalos para tudo, né? E Sim. esses intervalos são você se dedicar, você está em casa, quer assistir um filme, você assista o filme verdadeiramente, Sim, né? Você não está sim. assistindo o filme só no olho e Que pensando em seja um outra filme, coisa. claro, que celular seja um na mão, né? filme. Exato, Outra exato. coisa é a questão da internet, né? Isso é um recurso ótimo para quem Sim. usa com consciência. Mas, por exemplo, tem pessoas que ficam muito ligadas 24 horas no Sim. telefone, muito ligado no trabalho, mesmo Sim. fora do ambiente, ele tá lá com o seu telefone, esperando informação, uma resposta, saber sobre, sabe? Enfim, então ele fica muito tempo ligado. Então, eu acho que isso tem que ter cada coisa a seu tempo, Isso. né? Sim, tem que ter o limite, Tem né? que De ter o cada limite. limite profissional ali, Sim, até onde eu sim. vou até certo horário, né? Sim. Dali para A gente- fora da onde eu trabalho, eu pelo menos faço a Claro. tentativa de sair mesmo. A Porque gente- essa coisa muito rápida, ela potencializa a ansiedade As- e o imediatismo. Os E- dois, né? Os dois. Sim. E hoje Porque, em dia, por exemplo, o Instagram, né, que é uma ferramenta de visualização, né? Aí, às vezes, eu tô ali, me passa uma imagem que me gera uma angústia, mas aí eu já tô na 10ª e a angústia tá ali. Tá aumentando. ali, E aí eu vou fazer outras coisas e falo, nossa, não tô me sentindo. Mas será que é por conta do quê, né? Talvez foi por conta de algo que você viu, que mexeu com você ali, mas vamos lá, já tá em outro, né? Então tudo muito Sim. rápido, né? Tudo Sim. muito rápido. sim. Então essa questão da saúde mental também que ele falou, né, desse cuidado, eu acho também que é ter um olhar acolhedor. Isso não precisa ser só do profissional. Porque existe muito isso de que, lá eles têm esse olhar, lá eles acolhem, né? E o acolhimento, ele pode ser feito por qualquer pessoa, não Sim. só pelo profissional, né? Legal, Então, você ter fala esse isso. olhar, por exemplo, dentro de casa, né? Perceber Sim. que tá mudando os hábitos,
né? O que eu Sim. posso fazer? Ah, sozinho para mim tá difícil. Vai buscar ajuda, uma orientação para você tentar Isso. ajudar essa pessoa ali dentro. Porque às vezes a família tem, eu venho percebendo, eu já percebi. Aham. Ele fica muito fechado, ele fica. Só que Não nem hoje a toca no gente tem a assunto, questão né? da autolesão, da É, automutilação, né? E que às vezes a pessoa esconde por 10 anos. sim. Olha, E como E assim, a né? própria família Então, dentro de qual casa é não o 10 anos? olhar? não percebe, né? Não percebe, Não ninguém percebe. vê, Puxa. né? E lógico que não entrando nessa linha de criticar ou julgar, Não. né? Mas de que se você tiver a orientação correta, você vai ter um olhar mais, né? Por que que tá assim? Atento, um olhar Um mais Isso, olhar, mais um olhar aguçado. atento. Aí quando o profissional fala, verdade, ele fica só de manga comprida, Olha, Aham. sabe? Não consegue. puxa. Então, será que eu precisei, né? Não. Você pode ter, qualquer pessoa pode ter, né? É lógico que às vezes a pessoa não quer enxergar, né? A gente fala muito, ontem mesmo a gente falou muito em relação a ter o bode expiatório, né? O depositário daquela família. Sim. Então, ele é o problema. Aham. Ninguém mais é. Então, Então, tudo que acontece aí. você vê que a gente Ele falou lá no ele começo da faz, família, ele né? acontece. Precisa tratar a família toda, né? Não é só. É. Na saúde, na questão mental, não é só o paciente, às vezes precisa tratar a família, né? A Sim. gente faz. Por isso que existe esse alicerce, esse suporte de trazer a família junto, entender a família, como que ela se porta em relação ao paciente. Como se ela se comporta em relação à doença, qual é o entendimento dela e qual é o apoio, né? Talvez ela não está conseguindo entender, enxergar o que a E ela própria também está em sofrimento. família ali tá isso, tá Que aí precisando. Também está reflete no precisando de paciente. ajuda. Sim. Reflete. Sem dúvida. Então, ela não consegue enxergar, ela não consegue ajudar, ela não consegue entender, então fica aquele sofrimento. A pessoa doente e a família, às vezes, também está doente, Sim. né? Ou também pelo tipo de doença, do transtorno, da gravidade, né? A Aham. família, ela não, ela leva um tempo, ela começa a ficar cansada, ela não Sim. consegue entender, ter meios, né? Às vezes ela quer que, ai meu Deus, o que eu faço para ele melhorar? Aham. Ajuda, então ela também precisa de ajuda, às vezes um suporte, Sim. né? Então isso acontece E muito com a também. orientação, a gente às vezes percebe isso, de que a família para e fala, eu acho que eu também preciso de ajuda. Eu acho que eu também vou Isso, a buscar. família ela faz Acaba isso. percebendo isso, se dando conta disso. Não tô dando conta, porque a família também entra em sofrimento, né? Claro. Porque dependendo da gravidade, né, do transtorno psiquiátrico, né, a família, por conta também, às vezes, de não ter o conhecimento, né, e também entrar nesse sofrimento do que eu posso fazer, né, que é possível fazer, às vezes passar por muitos atendimentos com o filho ou a filha, enfim, né, marido, esposa. Então, eles precisam também desse Precisa. acolhimento, desse olhar, né? Sim. Mas, e aí, às vezes, a maioria busca, né? Às vezes vai para Eles algum buscam. serviço, vai para o SF, né? E vai buscar esse acolhimento também que é necessário. Por isso que Sim. hoje está sendo, nós estamos nos fortalecendo entre as redes, né? Sim. Porque enquanto nós estamos atendendo, dando um suporte da equipe, um acompanhamento com ele, ao Aham. mesmo tempo a gente traz a família, Sim. né? E depois tem que levar ele para o CAPS, Aham. para a unidade de referência, porque ele precisa continuar, né? Sim. Ele tem que ter continuidade, a gente tem que ter um vínculo com essa equipe de fora, para a gente continuar dando esse apoio para ele, até para ele não voltar Sim. ou para ele ficar bem lá fora, né? E quando vocês falam também do trabalho em rede, é importante para vocês como profissionais também, né? Ter esse Muito. apoio de Isso. outros Até profissionais. É isso. extremamente importante. Sim. Até porque também para a gente entender, quando nós encaminhamos ele para a unidade básica ou para o centro de atenção psicossocial, ele vai sair de uma internação de hospital dia, ele Aham. vai para o CAPS. Então, essa continuidade, né? O que ele fez, o que ele desenvolveu com a gente, qual foi o cuidar, ele continuar lá, para a gente ter Sim. essas informações articuladas, né? Uma Sim. pergunta de uma aluna também, Articulada. Matheus. Thaís, né? Isso. Thaís? É. Ela falou se existe ainda a internação permanente. Não. Existe? Não existe mais Até internação. quando existia? Olha, internação permanente, eu nunca
Que seria aquele caso que você falou, a família deixa lá e fala, eu quero que fique aí para sempre. Mas existe um trabalho da equipe Para voltar. para voltar. É. Ele tem que voltar, né? E isso é uma política nacional, assim, Pra não voltar. nenhum lugar. Não, há muitos anos atrás que existiu hospitais, foi acontecendo a deshospitalização e muitos foram se perdendo, né, da família e foi indo para outros lugares e foi, né, e acabou ficando dentro de instituições. Mas isso foi há muitos anos. Hoje não existe mais isso, não existe internações de longa permanência, né? Um detalhe que a gente gostaria de abordar, que a gente conversou até antes de iniciar as gravações aí, é da dependência química, né? Eu acho que é fundamental a gente entrar nesse assunto das derivações, né? Como chegou a ser dependência química, porque hoje a gente sabe que a quantidade de tratamentos, né, dentro lá do hospital por dependência química é muito grande. Mas elas estavam falando para nós, né, Matheus, antes? Que não é a dependência química em si. Então teve todo um contexto, um andar da coisa para chegar na dependência química, né? Eu queria que vocês explorassem esse assunto um pouquinho, que eu acho que toda família, todas as pessoas conhecem alguém que está nessa situação. Ou conhece ou se preocupam né, com alguma pessoa que pode estar, né? Ou pode chegar nisso. Realmente isso acaba sendo um sofrimento muito grande, tanto para a pessoa usuária, né, dependente de uma substância psicoativa, ou pela própria família também. Por quê? Porque vai acontecendo perdas, né? Essa pessoa, ela usa de muito mecanismos, né? Ela nunca vai entender que o problema está com ele. Ele sempre vai projetar em alguém, na família, em alguma pessoa, né? É muito difícil a dependência, né? É muito difícil. E para a família é muito difícil também. Eu atendi uma época, um tempo lá na dependência química. É uma área que eu gosto Você muito, gosta assim, eu de sou apaixonada dependência, né? por dependência química, eu gosto bastante. Então, assim, existe sim, né, uma questão orgânica de predisposição, às vezes até familiar, né? Olha só. Mas tem uma questão social, tem uma questão psíquica, né? Não é o usuário de droga, né? É a droga só. Não, ele traz um contexto, né? Por isso que a gente também faz o trabalho da família, né? De explicar, porque existe, né, a marginalização em relação à dependência química. Então, todos os nomes pejorativos a gente ouve, né? E não é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, né? E não existe tratamento medicamentoso, né? A dependência química, ela é muito questão de comportamento, né? De sentimentos e emoções, né? É aquele ser faltante que busca o tempo todo preencher aquela falta, né? É aquele vazio emocional. Então, a medicação ajuda a ansiedade, humor deprimido, né? Que vai entrar, né? Mas em si, a droga, não. Né? Então, é um importante tratamento... falar, hein? Porque tem muita gente que ainda acredita nisso, né, Matheus? Sim, que é um trabalho até naquela linha das crenças aditivas, né? Que a pessoa, por N motivos ou por algum motivo, ela pode não acreditar em determinada questão e acabar usando, né, a droga, o álcool para isso, né? Então, assim, sempre, quando eu estava lá, eu trabalhava muito a questão da conscientização, né, da dependência química, trazer a informação, porque às vezes o usuário, ele não tem, e às vezes ele acha que ele vai tomar um remédio e nunca mais vai fazer o uso, às vezes, não tem uma injeção para eu tomar e não ter mais vontade de usar, né, traz um sofrimento, é uma questão bem orgânica, ele não consegue controlar muitas vezes aquela vontade, por isso que o tratamento precisa ser feito. Então, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a dependência química, que é muito falha no nosso país, né? Precisa-se investir mais em assistência. Não tem algo voltado a isso, né? Assim, hoje nós temos aqui o CAPS-AD, né? Que é álcool e drogas, que é álcool e drogas, que faz esse acompanhamento, né? E a internação no Hospital Espírita, né? Mas ainda é pouco. É pouco. Pela quantidade, pelo volume, né, pela demanda. E assim, o aumento que a gente tem, às vezes já tem tá desenvolvendo um sofrimento psíquico,
não trata e aí Sim. tenta suprir essa necessidade através da droga, do álcool, né? Então, precisa de muita informação, né? Então, quando eles estão em tratamento, eles se sentem muito acolhidos, porque você está num ambiente que as pessoas não vão te julgar e não vão te criticar, né? Sim. Porque aqui fora existe muito preconceito Sim. em relação à dependência química, né? Sim. E existe muita falta de conhecimento, né? Então, marginaliza, criminaliza, né? E não resolve, Sim. E aí não tem trata. drogas, tem álcool e tem medicamentos E também. tem E medicamento, tem uso medicamento. abusivo e automedicação, né? Você se automedicar. Sim. Isso também, infelizmente, acontece, né? E também o medicamento é uma droga, É. né? É. Farmácia Pois é. chama drogaria, Sim. né? É Então, importante ter essa Existe, né? consciência. Existe o uso existe sim esse uso abusivo, né? né? Então, trabalhar toda essa questão, né, em relação ao álcool e à droga é muito importante. Existe então ele vem perdendo ao longo da vida muitas coisas, né? E sem esse olhar, sem esse cuidado, Sim. né? Então, eu acredito que, lógico, pode se encaminhar para desenvolver algumas assistências, mas ainda está. Eu acho que ainda falta um pouco mais. Isso Falta de mais forma políticas. nacional, né? De Aham. forma nacional, mesmo de políticas públicas voltadas Sim, para a sim. dependência química. Né? Porque hoje a gente tem vários serviços voltados para transtorno psiquiátrico e não inclui dependência química. Então, Sim. Não inclui, é muito pouco. Hoje, o Hospital Espírita, a gente trabalha na questão da desintoxicação, desintoxicação. tá? Então, quando a pessoa ela interna, faz uma desintoxicação, Sim. Porque muitas vezes ela está em uso da substância já lá Constante, fora, né? constante, né? Troca o dia pela noite, né? Sim. Então, ele fica em deficiência alimentar, de vitaminas, desorganizada, a parte Essa orgânica parte dele fica nutricional é muito importante nesse momento, né? Isso, por isso que quando chega ao extremo para uma internação, aí entra a gente, né, naquele cuidar de hidratação, Sim. um alerta, porque essas pessoas, elas desenvolvem abstinência, né? Então, a partir do momento que ela faz uma internação, você cessa de uma vez o uso da substância, ele vai começar a apresentar alguns sintomas pela falta do álcool, pela falta da droga, então ele começa a apresentar irritabilidade, tremores, sudorese. Então, são sintomas que é um risco, né? Por deficiência nutricional, por deficiência de alguns componentes orgânicos, que isso pode levar a uma morte súbita, né? Então, precisa ter muito cuidado. Então, assim, o hospital, ele faz uma desintoxicação, um suporte, né? Aí entra a equipe, né? Para dar o suporte, tem o suporte clínico e o suporte da psiquiatria, né? Porque aí depois, né, a hora que interna, faz essa desintoxicação, tira uma fase de abstinência e trabalha a conscientização, né? Por isso que é uma internação que tem que ser curta, né? Uma internação curta, né? Se ele estabilizou a parte física, entra com a parte de conscientização do uso, o que ele precisa fazer para melhorar, quais os mecanismos, aí entra as equipes para conscientizar através de grupos operativos, grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, resgatar nele o que ele tem de melhor. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma profissão, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso e trazer ele de volta para a sociedade. Então, o tempo de internação é um tempo mais curto, né? Acho que o máximo 15 dias. 15 dias para desintoxicar. Pra desintoxicar. Isso, é mais E ou aí menos encaminha isso para o aqui. CAPS-AD. Aí ele vai para o CAPS. E aí no CAPS Continua ele o dá tratamento. continuidade fora da internação, continua, né, no tratamento e volta para a sociedade. Isso tem que ser bem acompanhado também, Essa né? E no ressocialização, particular, né? é diferente? Não, ele só não é encaminhado Não, pro aí serviços do SUS, isso, a gente está falando do SUS, né? De É. voltar ao CAPS. Eu acho legal a gente mostrar Isso, essas o diferenças, particular, aí ele tem, né? Alguns já tem o próprio médico, né? O psicólogo, tem o convênio, ele tem fazendo acompanhamento. algum acompanhamento. Mas também ele fica esse período lá dentro também.
E depois ele volta para Ele o médico volta. do Isso, ele dá convênio, continuidade etc. Tá. lá fora, né? E lá e a gente trabalha muito essa questão da conscientização, os limites que ele tem potencial de continuar, de voltar no trabalho, Sim. né? Tem a profissão, ele consegue trazer na questão da disciplina, porque o dependente ele sai fora de tudo isso, né? De disciplina, de horários, regras, de limite. obediência. Isso, ele usa vários mecanismos, né? Então a gente volta ele na realidade, na sociedade, né? Sim. E aí ele dá continuidade lá fora. A gente esteve lá, nós tínhamos uma disciplina, temos, né, no curso de gastronomia, uma disciplina de gastronomia hospitalar. E nós fomos gravar lá no EM. Nós fomos gravar lá dentro, no meio do restaurante, lá com a professora, que é nutricionista e tal. Tá. Tem Foi lá, muito é legal. o restaurante Foi muito lá, legal. né? E aí a gente viu lá essa questão nutricional, até a hora que você falou, me lembrei, porque são muitas refeições, né? São diversas refeições Tem por os dia. cardápios, Todos né? os Eles cardápios elaboram balanceados, escolhidos cardápios, especificamente para isso. cada tipo de... A nutricionista faz parte da equipe multi. Então, Isso, entra a nutrição, isso. legal. A nutrição, Sim. a fono, olha, né? A Porque fisioterapeuta. a fisioterapeuta, porque tem a questão Quando existe a motora, demanda, né? medicação. Então, tem todo esse trabalho. Às vezes o paciente precisa de um remédio, tem um pouquinho mais de dificuldade em entrar fono para ajudar nesse suporte. Tanto na deglutição, alimentação, a nutrição, a Sim. fisioterapia. Por isso que a gente fala da equipe multidisciplinar, né? E o projeto terapêutico singular, que é a singularidade, trabalhar articulado todos para melhorar o paciente e voltar ele para a sociedade. Sim. Esse é o E do nosso seu discurso. lado aí, Matheus? Do seu lado, assim, né? Não, do meu lado todo, mas quando um psicólogo, né, consegue identificar essa situação, então, como é que é isso para você falar com o paciente, o cliente, com a família, e que ponto que é? Como é que funciona isso para vocês também? É fácil? Depende, como a gente fala, depende muito do caso clínico ali, né? A gente tem, né, a possibilidade, na maioria das vezes, juntamente com o médico, né, para fazer o Com o encaminhamento, psiquiatra. Para esse serviço. Mas vocês falam assim, ó, estou vendo necessidade de encaminhar... Sim, a gente precisa alertar, Precisa ter precisa essa... fazer o encaminhamento normal. Não achar que ele também pode resolver tudo, né? Porque tem Não, isso, não. né? Dependendo dos profissionais, acha que ele pode resolver tudo. Tem Não, gente que acha que a não, família isso pode é resolver. perigoso. A gente precisa reconhecer esse limite também, né? Até onde vai a psicologia, até onde vai a psiquiatria, até onde vai os dois juntos. E aí trabalhar, né? Encaminhar para um serviço como o deles, por exemplo, para fazer esse acompanhamento completo, vamos chamar assim, que é a equipe multidisciplinar. Isso, a E equipe quando multi. existe um risco, né? Se a pessoa está aqui em sociedade, né? E existe um risco de suicídio, é pronto-socorro. Sim. É pronto-socorro. Aí o É a pronto-socorro. porta de entrada ali, para Você identificou- casos graves e riscos. Pronto-socorro. Já vai E o pra pronto-socorro ele vai atender Pronto-socorro é que e caminha. vai disparar para os Sim. Para né? os serviços. Pro serviço. Ou Uma internação. fica um tempo lá, que também tem leitos psiquiátricos, né? Tá. Ou fica um tempo lá, ou CAPS, ou hospital dia, ou internação no ER. Aí vai conforme a Isso. triagem lá, Sim. Né? da equipe lá. Mas se existe qualquer tipo de risco, às vezes a gente tem na clínica, né? Sim, Essa semana mesmo eu atendi uma menina com um caso muito grave e eu falei, não dá conta na terapia, né? Daí orientei ela e eu orientei a mãe, né? Que se houvesse o risco, para procurar. Porta de entrada é o HC. Muitos, às vezes, procuram a própria unidade básica de referência, né, ao seu bairro, ou o próprio o CAPS. Então, de acordo com o que ele apresenta, da avaliação, ele passa por uma triagem, né, pelo acolhimento, e dali ele pode ser encaminhado para um outro tratamento, né, Sim. ou uma internação de hospital dia, né, ou uma internação de psiquiátrico, mais uma internação curta, e aí as equipes, ela faz o trabalho de rede, essa articulação. Sim. Né? Uma internação, mas aí melhora, pode vir para o hospital dia, pode ir para o CAPS. Então, essa articulação da rede que hoje a gente está fortalecendo, né? Sim. Esse que é o trabalho.
Sim, e vocês estavam dizendo também que tem aqueles treinamentos, né, da equipe multi, né? Que vocês constantemente fazem os treinamentos para ir sanando algumas questões ou para reforçando algumas, né? Sim, sim, até para todos entenderem, né, como esse cliente chega, porque para a gente cuidar e entender, nós vamos ter que compreender como ele está chegando, qual é a necessidade dele, Sim, né? A própria enfermagem, hoje nós temos que fazer o diagnóstico desses pacientes. Ele está chegando, como ele está chegando, fazer um levantamento de diagnóstico e a intervenção depois, né? sim, Esse foi o nosso diagnóstico. Essa foi a necessidade dentro do fator psíquico, dentro do fator, né, de cuidados. Então, o que nós temos que fazer para recuperar ele, para melhorar? Então, o enfermeiro faz o diagnóstico, né? Faz sim. as intervenções e coloca os cuidados. Sempre em conjunto com a equipe. Eu falo sempre isso. É. Sempre em Sempre, a conjunto gente não Sim. trabalha com a sozinho. equipe multidisciplinar, Não né? O trabalhamos enfermeiro sozinho, junto com a psicologia, junto com o médico, nós vamos articular esse cuidado, o enfermeiro junto com a equipe de auxiliares, porque eles que são a linha de frente, que estão 24 horas, né? Ali, então eles têm que dar esse suporte. Então eles têm que entender, né? Sim, Alguns treinamentos é voltado para todos os funcionários do hospital. sim. Todos Para os que eles colaboradores. consigam. Inclusive, nós colocamos como o importante até o próprio profissional de apoio que está ali, né? A recepção, ou um funcionário ali que está, né, setor de limpeza, eles são profissionais que estão dentro, né? E eles fazem parte, a gente coloca eles em treinamento também, Sim, né? Dentro do hospital. Então, acho que todos têm que entender um pouquinho sobre a saúde mental, né? Quais são os pontos importantes de apoio. Então, a gente faz esse treinamento geral com todos mesmo, sim. Então não é só a né? equipe multi, é Não, também não é só a todos os Voltada equipe para multi. todos funcionários, os outros setores, Para né? todos os setores. outros Que setores. conscientiza É, os Isso. colaboradores sim, todos, né? sim. Sim, sim. Tem a palestra, né? O treinamento de manejo de psicopatologias, é todos os setores que participam. Aham. Palestra da síndrome de burnout que a gente fez na semana da CIPA, né? Também foi todos os profissionais que participaram. Né? Sim, Então, todos estão integrados ali. E é muito bacana, porque depois eles vêm com dúvidas, eles acham super interessante, porque mesmo estando ali, eles não têm contato diretamente às vezes, com o paciente, né? sim, Então, eles têm várias dúvidas, né? Então, é muito legal todo mundo estar na mesma direção, né? claro, É certeza. porque todo mundo em algum momento vai se deparar com esse Sim. cliente, com esse paciente ali Sim. dentro, né? Então, Sim. todo mundo tem que ter E o essa consciência, né? importante, e o importante, por exemplo, como nós fizemos também na questão dos treinamentos da prevenção, né, do suicídio, como entender as falas, o que eles trazem, que tem que ter um alerta, porque aí fora também, né, as pessoas Sim. que estão em trabalho dentro do hospital, mas eles têm a família, eles têm a sociedade aí fora. E isso é importante, eles também têm esse conhecimento, porque Sim. pode ser um apoio até, né? Sim, Até para verdade. onde encaminhar, porque nesses treinamentos a gente fala desse suporte, né? Do suporte onde que encaminha, o tipo de Sim. ajuda. Então, eles podem ser esse apoio na sociedade também, não só Isso é dentro do legal, hospital, né? Então, é Isso é esse legal, trabalho né? que a gente quer expandir, Claro. né? Inclusive para estudantes de psicologia ter essa consciência, né? Sim, Acho que é muito sim. importante. Acho que a ideia é essa mesmo deles, né? Principalmente o pessoal que está no primeiro ano, que às vezes não viram ainda as Sim. disciplinas Isso. mais voltadas para essa área, para Sim. compreenderem, né? O que acontece lá dentro, como que funciona esse fluxo de encaminhamento e tudo. Foi algumas dúvidas que surgiram dos alunos, principalmente do primeiro ano. Que não Certo. tiveram a possibilidade de ver algumas disciplinas que abordam É importante entender o fluxo, né? De chegar, o acompanhamento entre os profissionais, as Sim. atividades que eles desenvolvem, quais Sim. são os profissionais, o tempo que ele está ali, o que ele faz, por quem que ele passa, as pessoas, o projeto, né? Os grupos terapêuticos, as oficinas terapêuticas, os profissionais e essa programação de saída dele, né? Isso. Essa programação de saída,
por onde ele vai, a família junto, né? A família acompanhando, entendendo a necessidade que ele está tendo, o que está sendo trabalhado, como ele vai sair, por onde que ele vai, né? Saiu com encaminhamento, está indo para o CAPES, né? A gente faz todo esse trabalho, muitas vezes ele não tem condições de transporte, aí a gente vai atrás, Faz visita faz domiciliar visita, também. muitas Sim. vezes Vai nós visitar. vamos até na Aí entra, residência, né, até a para questão da assistência entender. social também. Isso, a Também, questão isso. social é muito importante. Então, é tudo esse trabalho que a gente E faz. você falou do primeiro ano, né? Que eu acho muito importante a gente trazer essas discussões. Porque eu sinto que, por exemplo, na minha formação, eu não tive. Né? Nunca falaram sobre psicologia hospitalar, por exemplo, dentro de uma instituição. Né? Quais eram as intervenções e as demandas, até a questão de rotina, como é uma rotina dentro de um hospital. Eu não tive. E aí, quando me chamaram, eu falei, vou com certeza, porque assim, eu não tive e eu quero passar. Então, quando eu tenho estagiários lá, eu tento munir ele de todas as informações possíveis em relação a isso. E é legal porque ele vai com uma visão, e a hora que ele chega lá, fala, nossa, mas Ele sai amei totalmente isso, né? outra visão. Eu tinha até uma outra estagiária falando, eu visão. quero trabalhar aqui quando eu me formar, né? Claro. Porque por isso que é muito legal a gente ter. Porque daí a gente já vai trazendo conhecimento na formação, para ele até ver qual que é o caminho que ele quer seguir, o que ele se identifica, né? Às vezes, e tem estagiários, tem pessoas que não se identificam com a área hospitalar. Claro. Eu tive duas que eram assim, uma amou e a outra não gostei, não quero. Não é isso que eu quero pra mim. E tem Ela que gostava gostar. mais de RH, essas coisas. E é legal, porque você tá ali na prática, você tá conhecendo qual é o funcionamento disso, né? Então, e a gente às vezes demora muito para ter, porque às vezes a gente vai ter lá no 5º ano, no 4º ano. Então, às vezes, se a gente tiver esse conhecimento já no primeiro ano, às vezes trazer essas falas, assim, lógico que vai confundir mais, né? Porque é tanta informação, né, no primeiro ano. Mas eu acho legal. Por isso que a gente fala muito do estágio, né? De estar junto com a gente. E também ir desconstruindo essa visão, né? Eu já tive algumas faculdades e todos, assim, é visível e a fala deles, né? Eu não imaginava que era assim. Eu tinha uma outra visão, né? E de acompanhar. E aí fica junto, acompanha junto. Quando tá no 5º ano, daí eu já coloco para fazer atendimento sozinho com o paciente, né? Ou se não, fica junto, né? Mas pode desenvolver projeto, então já é um momento que você consegue já entender que você precisa fazer grupo, você precisa ter ideia de tema, de o que é um objetivo de um grupo, né? Então é legal por conta disso. Então eu acho que qualquer termo ou, né, ano que você esteja, é muito legal você estar integrado. E isso qualquer área, né? Sim, com Sim, certeza. Não, mas uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês é que quando vocês fazem esses treinamentos para todos os colaboradores, né? E falou que eles podem ser instrumento ali de auxílio, de ajuda, ou de um olhar pelo menos um pouco mais apurado lá fora, né? Então isso serve para todos nós. Eu acho que essa é uma mensagem também importante, né? Não precisa ser só um profissional desses que vocês citaram da equipe multidisciplinar para poder olhar para as pessoas. Isso, que é o acolhimento, né? Porque às vezes a gente tem a visão que só o profissional da saúde tem qualquer pessoa pode acolher. Né? Às vezes o paciente, ele chega ali na recepção e ele tá em angústia, em sofrimento, choroso. A recepção pode acolher ele. Não precisa chamar um profissional lá da equipe multi. Não, o acolhimento ele pode ser feito por qualquer, né? Com qualquer, e isso fora, né? Um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, enfim, ter Nós esse olhar estamos de sujeitos, né? acolhimento. A qualquer momento alguém pode ter algum tipo de situação aí do nosso lado, né? E esse apoio é muito importante. Você entender que você pode contar com alguém, estar ali amparado, isso é muito importante. Né? E a pessoa em sofrimento mental, se ele, a gente fala muito isso lá, muitas vezes ele está procurando falar, ele quer colocar aquela angústia, aquele sofrimento, e às vezes ele está querendo conversar, ele está querendo falar. Então, se você senta, se você tem aquele tempo para ele, escuta, a gente fala muito, a escuta é importante, a escuta é importante. É diferente de ouvir somente, isso, né? a escuta, né? sem julgamento, sabe? Então, isso aí. sem julgamento, a escuta, só de você ter aquela escuta, né? Ele colocar toda aquela angústia, isso daí para ele é muito importante. Aí você cria um vínculo
né? Você vai criando um Legal. vínculo e ele vai trazendo muitas informações. A partir do momento, isso é muito importante para a gente na questão mental, é você criar um vínculo, né? É você deixar ele seguro, é colocar que você está ali para ajudá-lo. Então, é Sim. criar esse vínculo. A partir desse momento, você vai conseguindo muita coisa. É E a aí você diferença pode ajudar A muito diferença mais. do julgar, né? Isso, E a escuta que você está falando, né? Porque isso. às vezes as pessoas têm medo de se abrir por conta do julgamento, Por né? conta do Então, julgamento. esse acolhimento vai fazer toda a diferença. É no acolhimento. Sim. E ele traz muitas informações. A pessoa que está em sofrimento mental, que seja qualquer problema, ele vai, se você ouvir, você ter aquele tempo com ele, ele vai te trazer muitas informações. Sim. E aí, quanto mais informação ele vai te trazer, você vai conseguir ajudar. Você consegue um bom resultado em cima disso. Sim. É o tempo. A psiquiatria é Mateus, o eu tempo. já aprendi demais. Aprendemos todos. A gente consegue, a gente vai controlando o nosso tempo ao mesmo tempo, né? Aquela atenção, lógico que nós temos muitas, é amplo o nosso trabalho, Claro. mas a nosso foco, o objetivo é com eles. Sim. É esse trabalho de tempo, é esse trabalho de ouvir, é esse trabalho de criar esse vínculo. Então, o nosso trabalho, né, de assistência, a nossa qualidade, ela vai ficar melhor a partir disso daí, Sim. da escuta do nosso tempo. O que mais você tem para perguntar para elas, Mateus? Olha, Eu acho que, né, foi o que a gente estava pensando mesmo, né, nesse sentido de Legal. conhecer, né, como que funciona um hospital psiquiátrico, né, lá dentro, Ah, certo. como que é o dia a dia de trabalho, né, de vocês, da Certo. equipe multi, tudo. Acho que deu para a gente Deu compreender pra um entender. pouco e espero que a partir disso as pessoas que nos assistam comecem a derrubar esses rótulos, Desmistificar. né, esses preconceitos, para que, além disso, também as pessoas tentem fazer esse exercício de acolhimento, né, que a gente está Sim, falando, sim. dessa escuta mesmo, né? E quem tem a oportunidade, eles estão lá em oficinas terapêuticas. Você entra, eles Sim. estão lá com a gente, né? Como É. se a gente não estivesse tem aí uma na sociedade. diferenciação, né? Não tem Não é diferenciação. uma prisão, Não né? é diferente. prisão. Isso. Muitas Isso. vezes tem pessoas que pensam, olha, lá vê a frente, lá dentro, como será que é? Tá todo mundo, Preso todo lá mundo dentro. preso, Sim. né? Tá todo mundo restringido. Quando no comecinho eu falei amarrado, a gente não usa esse termo, sabe? Sim. A gente tira tudo isso, não existe essa questão do amarrar, mas existe um trabalho que a gente tem lá de conscientização, de muita conversa, de muitos grupos, e eles estão junto com a gente lá, nós Sim. sentamos do lado, conversamos, inserimos, né, em atendimento grupal, em atendimento com a psicologia, em oficinas, eles desenvolvem os trabalhos manuais, né, tem muitos que têm profissão, habilidades né? artísticas, artesanais, muito isso. E eu acho Então, que eles estão assim, lá com para a gente. finalizar, né, a questão de você garantir o direito e a cidadania Legal. desse, Sim. né, Sim, desse sim. indivíduo, né, dentro da sociedade que ele está inserido. Né? A gente não tem esse rotular, né? Então, a gente tem esse Você trabalho falou dessas contenções aí. Eu lembro, o pessoal falava antigamente que chegava lá, tinha o tal do G8, que existe isso ainda? Como é que funciona isso aí? Que é um Olha, mistério, quando né? Tem gente que vai... pode acontecer, pode, mas por isso que a gente faz esse trabalho de treinamento para entender o paciente psiquiátrico, para não chegar a fazer uma contenção mecânica. Tá. Eu falo porque existe 3 tipos de contenções, Isso, né? legal. É a contenção física, que é o segurar, né? A contenção mecânica, que seria o uso de faixas, e a contenção química, que é a medicamentosa. Sim. Em últimos casos, se acontecer, existe uma técnica onde a gente faz treinamento, né? Isso. Se precisar. Sim. Se precisar. Mas no treinamento que a gente faz esse trabalho com todos, é entender o paciente, usar do discurso, do ouvir, do olhar,
e ajudar para evitar chegar nessa técnica de contenção. Existe todo um procedimento e a gente pode não realizar isso daí, né? Por isso que nós fazemos o treinamento. Pode acontecer? Pode, mas o nosso trabalho é não deixar acontecer. Sim. Tá? Então, não é que todo mundo está amarrado, né? Quando existe um surto, eles encaminham para o HC faz, né? Que o pronto-socorro, ele faz a primeiro atendimento, né? E aí ele faz essa referência. Os pacientes chegam para a gente já medicado, já triado, né? Sim. E o nosso trabalho lá é de treinamentos e orientações para não deixar chegar numa contenção mecânica. Né? Para evitar isso. Para evitar isso. Porque é muito mais traumático também. Porque é muito traumático, né? Feito, seu Matheus? É isso. Tá dado o recado, será? Dado o recado e né, até gostaria de, se vocês quiserem concluir, né, com Isso. alguma mensagem ou algo, né, como a própria Viviane estava falando, se quiserem, né, fiquem à vontade aí para falar, né, algo a respeito da saúde mental Exato. no geral. Exato. Bom, eu acho que é isso. O indivíduo precisa cuidar de sua saúde, né? Sim. Corpo, mente e alma, né? Então, a gente precisa dar atenção para a nossa saúde mental, não ter vergonha de buscar ajuda, né? Sim. Que é essencial, se conhecer, né? Ter um autoconhecimento, isso é muito importante, criar uma autonomia, né? Uma responsabilidade sobre as suas emoções, seus sentimentos. Então, é isso, busque ajuda, faça terapia, né? Se muna de recursos saudáveis, Sim. né? Para conseguir, pelo menos, dar conta das suas emoções e seus sentimentos, né? Certeza. E é isso, muito obrigada, tá, pelo convite. Eu acho que foi muito rico, eu tô desde Sim. ontem falando disso, então assim, eu tô muito feliz, eu amo falar de saúde mental. Bacana. Sim. E fiquem à vontade, a gente está super à disposição, tá? Claro. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. E aí, Cleide? Se despeça e dê um recado Ela para já esse deu pessoal. recado, na verdade. Na verdade, é o estar bem, né? É. A gente precisa estar bem, né? Tanto fisicamente como mentalmente. Sim. Saber conhecer os nossos limites, né? Dentro das nossas profissões, dentro do nosso dia a dia. Saber o momento aonde e o momento de procurar uma ajuda, Sim. né? Nós estamos aí, né? Para ser um apoio aí fora, mas é procurar ajuda no momento, certo, né? Legal. A gente que agradece, né, Chico, aí pela disponibilidade de vocês, pelos conhecimentos também trazidos, muito interessantes para a gente e, claro, né, que vai ser também interessante para quem nos assistir. Sim. Não só os alunos da psicologia, Com certeza. que aqui eu estou representando, mas os alunos e todas as outras pessoas que vão assistir nosso Saúde mental é para todos, né, Com Matheus? certeza. Não é só para quem um está assunto estudando todo dia. amplo, é um assunto Exatamente. amplo, Com certeza. várias, Então tenham hábitos saudáveis, né? sim. Olhar atento, acolhimento, acho que foram as coisas que ficaram muito claras aqui para nós, Isso mesmo. Sim. para que a gente possa contribuir nesse sentido também, né? Certo. Nós é isso aí. contribuindo conosco e com E aqueles com que os estão ao outros. nosso lado. Isso Com aí. certeza. Certo? Certo. Gente, muito obrigado. Mandar um Imagina. abraço pessoal lá Obrigada da a equipe você. do hospital, o Bruno, que fez essa intermediação aqui para trazer Sim. a Viviane e a Cleide. E nos vemos no próximo UcaCast. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.